Reunião concluída e primeira proposta para reforma e ampliação de São Januário. Lateral é convocado e Vasco tem caminho livre para fechar negócio. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do legítimo clube do povo. Galera, o negócio é o seguinte, falar sobre o Puma Rodrigues, lateral direito do Vasco, foi convocado para a seleção uruguaia, portanto está à disposição nessas eliminatórias durante essa data FIFA, a seleção comandada pelo Eulouco Bielsa, pelo técnico Marcelo Bielsa. Os compromissos serão no dia 21 de março contra a Argentina, depois a seleção pega a Bolívia no dia 25 de março. O Puma Rodrigues, na última vez, ele acaba participando do jogo contra o Brasil, nas eliminatórias passadas. Então é o Puma aí à disposição. Parabéns, Puma, pela sua convocação. Saindo aqui dessa informação, vamos falar sobre Copa do Brasil, possíveis adversários do Gigante nessa terceira fase da Copa do Brasil 2025, a definir ainda a data do próximo sorteio. Ainda temos jogos de Copa do Brasil nesta quinta-feira. E o detalhe, Vasco pode enfrentar o Ceará, daqui a pouco vou trazer um detalhe sobre essa questão, Aparecidense, o Maringá, o Brusque, Novo Horizontino, Criciúma, Botafogo da Paraíba, Náutico, que inclusive se classificou, o Náutico elimina o Vitória, o Operário, Maracanã, Capital, Retrô, Paysandu, CRB, Vila Nova ou Rio Branco, CSA ou Tunaluso. Caso o Atlético Paranaense elimine o Guarani, o Ceará não será um possível adversário do Vasco, por conta daquela questão de clubes ranqueados. O Vasco sempre vai pegar nessa fase um clube de menor ranqueamento na CBF. Então ainda está para definir a questão do sorteio da Copa do Brasil, fechando os eliminados, os times classificados nessa segunda fase. A gente vai ter a informação sobre o dia do próximo sorteio. Mas estão aí possíveis clubes que o Vasco possa enfrentar nessa terceira fase. Bom, vamos falar aqui sobre a reunião do Conselho Consultivo nesta última quarta-feira, apresentado pelo arquiteto Sérgio Dias, que é o responsável nesse momento do projeto da reforma e ampliação de São Januário. E na reunião, na Prefeitura do Rio de Janeiro, foi apresentado pela primeira vez e de forma oficial o trabalho do estádio, com capacidade para 57 mil lugares, a reforma e ampliação de São Januário, que é muito aguardado. E a ideia é que a Prefeitura venha contribuir com a reformulação urbanística da região, dos entornos de São Januário. Então, o primeiro passo, mais um passo dado em relação à reforma, a primeira proposta é sobre a urbanização. A preocupação, nesse momento dos arquitetos, é em os entornos de São Januário, principalmente ali em conjunto com o povo da Barreira. Eu acho que essa preocupação é muito interessante e muito importante, porque não basta você só expandir o projeto e a estrutura, tem ali a preocupação com os comerciantes, com os moradores da Barreira, que faz parte, tem esse vínculo, tem esse elo, Não existe São Januário sem a Barreira e não existe Barreira sem São Januário. Então acho que esse projeto urbanístico, para os entornos, a revitalização ali dos entornos da Barreira, com espaço em relação a como é que vai ficar a questão da movimentação, dos acessos a São Januário,
parte de estacionamento, parte de infraestrutura, principalmente envolvendo também a parte comercial, se preocupando, né, com todos os trabalhadores ali da Barreira, é muito importante, é fundamental. E essa foi a primeira proposta colocada ali na mesa da prefeitura, conselho consultivo ali organizado, né, concluído pelo Sérgio Dias, que é o responsável do projeto, foi muito bem avaliado, a reunião foi vista com muito bons olhos e a gente vai aguardar os próximos passos em relação a outras propostas. Primeiro, a proposta foi colocada na mesa em virtude dessa revitalização, desse projeto urbanista, né, em torno de São Januário, e agora vamos aguardar os próximos passos, a próxima reunião do Conselho Consultivo. Bom, vamos aqui agora falar sobre negociações, sobre o mercado, como é que está a situação do Lucas Piton, mas eu quero trazer aqui já um detalhe sobre Felipe Coutinho e também preciso da sua opinião, da sua participação, torcedor. Porque nesse momento o Vasco tem caminho livre para fechar para ampliar ali negócio com o Felipe Coutinho, para estender o seu contrato de empréstimo. Caminho livre da equipe inglesa, né, do Aston Villa. A informação, segundo o jornal O Globo, trouxe detalhes. O Vasco tem interesse e tentará estender o empréstimo com o Felipe Coutinho. Camisa 11 caminha rumo ali ao último ano de contrato com o Aston Villa e que não deve dificultar essa negociação. O jogador de 32 anos não interessa mais ao clube inglês. Então ele que tem contrato até o meio do ano, o Vasco deve, de certa forma, não ter ali nenhum tipo de problema para estender o contrato até o final do ano, depois tentar outras possibilidades. Assim, tudo também depende do desempenho do Coutinho. Acho que o que atrapalha hoje o desempenho do Coutinho, dois fatores, o fator mental e o fator físico, né? Eu acho que para não estourar muito o jogador, é necessário o Vasco saber utilizar em minutos, né? Utilizar bem o jogador, tipo assim, em jogos importantes, em jogos que vão ser necessários ali, o camisa 11 do Vasco. E outro detalhe é a parte mental. Acho que o Coutinho precisa ter ali uma ajuda. É claro que é um jogador maduro, experiente, 32 anos, Copa do Mundo, campeão do Champions League, mas hoje em dia no futebol você precisa ter uma ajuda ali psicológica, uma ajuda mental, porque a gente percebe o quanto ele sai do campo ali contra o Flamengo abatido, né? Muito chateado. Claro, óbvio, né? Você está perdendo, você está sendo eliminado. Então acho que o Coutinho precisa também ter esse apoio psicológico por conta dessa questão mental e principalmente a parte física, né? Para ele poder render mais em campo. É um jogador evidente que tem talento, que tem qualidade. A parte física muitas das vezes não ajuda, né? Pelo que a gente sabe dos bastidores do dia a dia do Felipe Coutinho, é um cara que é muito entregue, é um cara que é muito dedicado, mas o torcedor tem razão de cobrar também um resultado. O torcedor tem razão de cobrar muitas das vezes um desempenho melhor, uma performance melhor, até porque é um alto salário, né? Mais ali na casa de 1,5 milhão. Mas a última informação que o Vasco busca estender o contrato do Felipe Coutinho. Quero saber a sua opinião, torcedor. Coloca aqui nos comentários, fala com a gente, porque vamos falar agora sobre Lucas Piton, o lateral esquerdo. A gente já trouxe esse assunto aqui, mas tudo indica que o Lucas Piton no meio do ano deve estar de saída, né? Ele vem chamando a atenção de times da Europa, de times da Itália, e um detalhe é que o Vasco precisa, obviamente, nessa janela agora, ou até mesmo buscar assinar um pré-contrato no meio do ano, o Vasco precisa agir no mercado, tanto ali no dia a dia, o Carille, o Felipe, o Pedrinho, deve estar ativo em relação a ter jogadores para poder suprir, né, a saída desses jogadores. Já tem que ter em vista ali não apenas um reserva. Hoje o lateral esquerdo, o Vitor Luiz, é reserva imediato do Piton, mas não tem ainda aquela confiança para assumir a titularidade. Então o Vasco precisa correr no mercado para buscar um substituto para o Lucas Piton. A informação, né, nesse período do Campeonato Carioca
mesmo o Lucas Piton não estando ainda naquele nível que a gente acompanhou em 2023, 2024, a informação é que o jogador desperta interesse de clubes, por exemplo, como o Milan. Inclusive, o Olheiros do clube italiano esteve no Brasil para poder buscar mais informações do jogador. Hoje, o Vasco só aceita negociar o Piton ali na casa dos 8, 9, 10 milhões de euros, né? Ali por volta de 40, 50 milhões de reais. Então, basicamente, seria esse o objetivo do Vasco, se for negociar o Lucas Piton. Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Deixa o seu like, compartilha pelo menos com 3 torcedores Cruz Maltino. Obrigado pela sua participação, pela sua interação. À tarde eu volto com mais informações do Gigante. BTB Esportes em todos os lugares. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas.